mundo sem perdão que sonha encontrar a sua solução em Cristo vai achar vida, amor que gera vida, que toda vez faz florescer a esperança no sofrer. Vida, amor que gera vida e que me faz reconhecer e ver no teu olhar que fui criado para amar. Chamados para anunciar a nova, boa nova que vem pra libertar um mundo sem perdão que sonha encontrar a sua solução. Em Cristo vai achar vida, amor que gera vida, que toda vez faz florescer a esperança do sofrer. Gera vida e que me faz reconhecer e ver no teu olhar que eu fui criado para amar. Eu vou dizer, sou seguidor, fui encontrado pelo amor. E vou dizer, sou pertencente e a toda a gente vou aprender a amar, sempre respeitar, pra poder olhar além de mim. vida, amor que gera vida, toda vez faz florescer a esperança no sofrer. Vida, amor que gera vida e que me faz reconhecer e ver no teu olhar que eu fui criado para amar. Amados, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemo-nos nele. E nós estamos aqui porque Deus fez esse dia para adorarmos a Ele, para nos alegrarmos na Sua presença. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é o nosso Criador e sustentador. Portanto, eu convido você a participar deste culto junto conosco, exaltando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Hoje, terceiro domingo de agosto, é comemorado nas igrejas da Convenção Batista Brasileira o Dia do Jovem Batista. Todo terceiro domingo de agosto, a cada ano é celebrado esse dia. E nós teremos hoje o culto conduzido pelos jovens, na participação com os jovens, cantando, louvando, orando. E o pastor Daniel, que é o pastor da juventude da nossa igreja, estará trazendo a mensagem de Deus ao meu e ao seu coração.
Portanto, que eu e você estejamos abertos a ouvir a voz do Senhor, receber a voz do Senhor e praticarmos aquilo que o Senhor há de falar ao nosso coração. Mas se alegre, exulte e glorifique ao nosso Deus que está aí com você, está aqui conosco, porque Ele está em todo lugar. Adoremos ao Senhor, pois, com alegria em nosso coração. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã que o Senhor nos possibilita de estarmos na Tua presença, te louvando, te adorando, agradecendo, ó Deus, certo de que o Teu Espírito Santo que em nós habita, há de conduzir todo este momento para nós adorarmos ao Senhor, que possamos estar com os corações abertos, ouvidos abertos, todo ser voltado tão somente para te adorar em espírito e verdade. Enche, pois, Senhor, nosso coração de alegria. Se alguém está abatido, sem forças para louvar, sem forças para cantar, que o Senhor mesmo o encha de alegria, de gratidão ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida, porque o Senhor está cuidando de nós dia após dia. Portanto, fala durante todo este culto, durante toda essa celebração, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, adoremos ao Senhor todos juntos. Graça e paz, amados irmãos. Bem, como é bom estarmos reunidos, conectados, mais uma vez, mais um dia, para adorarmos e cultuarmos o nome do Senhor. Como já dito, estamos dando início a mais um culto e que, mesmo a gente estando distante fisicamente, que nós possamos nos reunir, nos conectar em um só pensamento para glorificar o nome do Senhor Jesus. Bem, além de tudo isso, além de a gente poder cultuar o Senhor, eu também estou muito feliz hoje porque é o dia, para quem não sabe, o dia do jovem batista, o dia da juventude batista, e por isso, ao longo do culto, no decorrer da programação, vocês vão ver a participação de vários jovens da nossa igreja, tanto nas leituras bíblicas quanto nos louvores. Então, quanto jovem, fico muito feliz de fazer parte dessa igreja, fazer parte de uma convenção batista, e que a cada dia que nós jovens possamos nos colocar diante do Senhor, à disposição do seu trabalho, sabendo que estamos no início de uma caminhada, né? Mas que o Senhor possa sempre estar em nossas vidas. Então, parabéns, juventude, parabéns para mim também. E é isso, que possamos cultuar o Senhor todos juntos, verdadeiramente. Amém? Bem, irmãos, nós faremos uma leitura bíblica nesse momento no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 13. Então, que todos possam pegar a sua Bíblia para ir acompanhando a leitura. Amém? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Fala assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mais uma vez. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Então, que quando formos de fato procurar ao Senhor, sejamos com o coração sincero, contrito, que com certeza iremos achar ao nosso Senhor. Amém? Bem, irmãos, dando continuidade ao culto, nós iremos louvar juntamente com a irmã Lisandra Caroline um louvor chamado Eu Te Busco. Graça e paz, igreja. A gente vai cantar o hino Senhor Te Quero do grupo Vinearde, que você possa me acompanhar. Vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco,
seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Como já dito no versículo, e agora neste louvor, que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de forma sincera. Dando continuidade, nós faremos uma leitura bíblica juntamente com o irmão Flaviano no livro de Salmos 143, versículo 6. Graça e paz, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Vou deixar aqui um versículo que se encontra no Salmo 143 e no versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Fique na paz do Senhor. Amém? Amém, amados irmãos, que a palavra do Senhor se aplique diariamente em nossas vidas, como um bálsamo, como literalmente um alimento para a nossa alma. Bem, neste momento teremos outro louvor com nossa irmã Lisandra também, que fala, eu te quero. Então que possamos querer ao Senhor todos os dias de nossa vida, querer Ele como Ele sendo o nosso alimento, sendo a nossa água que mata a nossa sede. Então que possamos querer ao Senhor todos os dias. Lisandra. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
momento teremos a dedicação de dízimos e ofertas, e que juntamente a isso e primeiramente possamos dedicar a nossa vida como um todo ao Senhor. E vamos louvar com o hino Se Não For Para Te Adorar, juntamente com Lisandra. E assim, é muito bonito que ele fala: se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Então que possamos adorar o Senhor, primeiramente com a dedicação de nossas vidas, e depois com tudo aquilo que já é dele, que nada disso que temos aqui pertence a nós mesmos. Então possamos dedicar a nossa vida como um todo, porque todas as coisas pertencem a ele. Amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Vida, amor que gera vida, que toda vez faz florescer. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez tua santa presença, meu Pai. Entregamos a Ti, Deus, todos esses dízimos, essas ofertas, Pai bendito, que foram entregues para manter a Tua obra aqui, ó Pai bendito. Ó Deus, obrigado por cada pessoa que conseguiu dar, Pai. Cada pessoa que recebeu um dinheiro e te devolveu o 10º, Pai. Obrigado, Pai bendito. Deus, tem misericórdia dessas pessoas que querem contribuir e não conseguem nesse momento, Senhor. Abre portas de emprego, Pai. Que Tu possa fazer a Tua vontade na vida dessas pessoas e que elas possam também estar entregando a Tua parte conforme o coração delas estão pedindo nesse momento, Senhor. Obrigado, Pai bendito, pela oportunidade de Te servir através dos dízimos e das ofertas, Pai. Consagramos, ó Pai bendito, todo esse dinheiro, tudo que é arrecadado nas Tuas mãos, Pai, e que Tu possa dar sabedoria a Teus servos para melhor distribuir e usar, ó Pai bendito, para a Tua obra. Em nome de Jesus, Pai,
Pedimos a Ti também, entregamos em Tuas mãos, Senhor, todos os jovens, Pai bendito, os jovens da nossa igreja, os jovens do nosso bairro, da nossa cidade, Pai, todos os jovens, Pai bendito. Tem misericórdia, Pai bendito, dessas pessoas que não Te conhecem ainda, Pai bendito, e têm uma vida tão distante de Ti, Pai. Estamos no mês da juventude, Senhor, e lembramos muito bem, Pai bendito, de cada jovem que já fez parte da nossa igreja, cada jovem que hoje não está nos Teus caminhos, Pai. Tem misericórdia, Pai. Continua dando oportunidade a cada um de ter um encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, confiada em Teu santo nome, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Neste momento, irmãos, faremos uma leitura bíblica com a irmã Patrícia Rodrigues, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler um texto que se encontra em Romanos 12:1. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento, teremos um momento especial no nosso culto, que todos os momentos são especiais, mas esse específico eu acho que será muito interessante, que vai ser o testemunho de uma jovem, né, de uma jovem da nossa igreja, que é um testemunho jovem, nossa irmã Raeli Lucena. Então que possamos também estar atentos àquilo que ela irá falar, e que com certeza o Senhor vai estar usando ela também para ser uma palavra que possamos compreender, que possamos tomar como exemplo, como realmente possamos tomar como um testemunho para nossas vidas. Amém? Graça e paz, meus amados irmãos. Como dia, como mês da juventude, eu vim falar um pouco como é ser jovem cristão no ambiente universitário. Bom, para quem não sabe, eu curso licenciatura em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, de fato, como muitos pensam, um ambiente universitário é um ambiente um pouco hostil para quem é cristão. Porém, nós estamos tão habituados, acostumados a viver a nossa bolha social, a nossa igreja, o nosso lar, o nosso bairro, que em si existem diferenças que a gente se escandaliza. Quando a gente entra no ambiente universitário, a gente se depara com pessoas com educações diferentes, com costumes, com posições ideológicas e políticas totalmente diferentes da nossa e que não batem com os nossos princípios e valores. Porém, a gente tende a respeitar as diferenças. Porém, por exemplo, no curso em que eu faço parte, é predominante pessoas que se autodeclaram ateias, tanto professores quanto alunos. Os professores, eles tentam, não só no meu curso, colocar o cristianismo no meio, mas de forma a querer desconstruir, criar argumentos para que abram os olhos dos cristãos de que o cristianismo é uma farsa, é uma mitologia, é algo criado pelo homem. De início, eu me senti um pouco deslocado, eu ficava me questionando, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Por mais que eu gostasse do curso, não era um ambiente favorável, sabe? E foi quando eu conheci o intervalo bíblico, que é o IB, e eu percebi que existiam pessoas, de outros cursos, de outras denominações, que passavam pelo mesmo processo, pelos mesmos desafios que eu. E lá a gente louvava, orava e tinha uma breve reflexão da palavra do Senhor. E era suficiente para recarregar a nossa fé e nos dar ânimo, estarmos lá em comunhão com os nossos irmãos. E foi quando eu percebi, e tudo fez sentido, que eu estava lá com um propósito. Um dos versículos que eu gostava bastante, que gosto bastante, é Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E foi quando eu percebi, eu estou aqui com um propósito. Se o Senhor me colocou aqui, me deu a oportunidade, é porque eu devo fazer disso para glorificá-lo. Tudo que eu vou fazer, que seja para honrar o seu nome. Então hoje eu vejo o campo universitário como um campo missionário. Isso faz toda a diferença, sabe? Você está lá com um propósito, com um intuito, e não está lá apenas para ganhar seu diploma e adquirir conhecimento sobre aquela sua área. Então, o ambiente universitário, sim, são pessoas usuárias de droga, que fazem uso de bebidas alcoólicas, que vivem uma vida totalmente banalizadas e distantes do Senhor. São pessoas infelizes,
pessoas que buscam prazeres momentâneos nessas coisas, a fim de suprir um vazio que só pode ser substituído, né? Que só pode ser preenchido por Deus. E é bem difícil, porque as pessoas acreditam que o conhecimento é a chave de tudo. Porém, a sabedoria verdadeira vem do Senhor. Então, não basta você ter todo o conhecimento do mundo se você não conhece a Cristo. Então, eu não preciso de fato chegar e dizer, olha, eu sou cristã, mas através das minhas palavras, através das minhas atitudes, né? Eu posso dar meu testemunho de vida, eu posso transparecer a luz de Cristo, a identidade de Cristo, através da minha vida. Então, foi quando eu percebi que o Senhor poderia me colocar em lugares que eu não queria estar, que eu poderia enfrentar desafios, mas que eu teria um propósito para aquilo. E que Ele também não me daria um fardo que eu não fosse capaz de suportar. Eu tinha muito medo de perder a minha fé naquele ambiente. Porém, eu percebi uma coisa. Ser desafiada constantemente, né? Bater tanto de frente comigo, que eu fui desafiada, eu fui instigada a conhecer mais o Cristo a quem eu professo. Eu percebi que eu tinha uma ignorância teológica tão grande, que eu tinha uma falta de conhecimento bíblico, que eu precisava ajeitar, eu precisava consertar. Mas não pelo simples fato de ter argumentos, mas o simples fato de olhar pra mim e dizer, nossa, eu sou cristã, mas eu conheço de fato o Cristo a quem eu professo? Isso a gente deve se perguntar, sabe? Então, eu precisava disso pra minha vida. E foi a partir do momento que eu comecei a ter propósito. Propósito, acho que é a palavra mais interessante nesse meu processo todo, sabe? Eu percebi que eu sou peregrina, né? Eu tô aqui, eu sou estrangeira, eu não pertenço a isso, mas eu tô aqui pra viver o que Cristo quer que eu viva. Então, eu posso semear, sabe, na vida daquelas pessoas. Se eu vou colher, isso não cabe a mim. Mas que eu possa semear o amor de Cristo por aquelas vidas. A coisa é, a gente se escandaliza, sim, por não ser a mesma realidade que a nossa. Mas eles não são melhores. Nós não somos melhores do que eles. Nós vivemos num mundo caído, nós somos pecadores, somos miseráveis. Nós somos homens perversos. Porém, não somos melhores do que eles, de forma alguma. Todos nós carecemos da graça de Deus. Então, nós devemos interceder por aquelas vidas, sabe? O Senhor, dia após dia, revela a sua misericórdia em nossas vidas. Então, por que a gente não pode dividir isso com o nosso próximo? Por mais que aquele próximo, às vezes, não falte com respeito, que desonre o nome do Senhor, porque é muito natural, gente, você passar por uma rodinha e alguém tá falando sobre cristianismo, e altas risadas, falando mal, rindo de quem é cristão, é um alienado, gente. É bem isso. Porém, a gente às vezes se dói, com certeza se dói, a gente é ser humano, às vezes a gente cria raiva, mas a gente deve pedir sabedoria ao Senhor e entendimento pra saber lidar com essas situações, sabe? Então, assim, é um ambiente hostil, desafiador, mas se o Senhor lhe ordenou, se o Senhor lhe colocou lá, então confie nele. Porque o Senhor, ele nos dá forças suficientes para superar qualquer circunstância, qualquer momento que venha a acontecer. Então, queria dizer a vocês que você, jovem cristão, que está entrando, que já está no ambiente universitário, você que está no seu trabalho, em qualquer lugar, peça direção ao Senhor para saber conviver, a lidar com as situações e, ao mesmo momento, glorificá-lo onde você está. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, irmãos, amém. É sempre muito bom podemos ouvir, escutar de forma atenta, com escutativa, para aquilo que e pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos. Ainda mais quando se trata de um testemunho de misericórdia, de amor, que é isso que o Senhor Deus tem de graça e misericórdia em nossas vidas. Amém? Nesse momento teremos a mensagem bíblica com o pastor da juventude, o pastor Daniel Alcântara, então que possamos estar com o nosso coração aberto, com o nosso ouvido, prestando atenção naquilo que o Senhor quer dizer para nossas vidas. Amém? Bom dia, amados irmãos, e bom dia, juventude. Já estamos no mês de agosto, não é isso? Mês da Juventude Batista. E hoje é o terceiro domingo e se comemora o Dia da Juventude. E pensando nesse dia, queremos refletir não só com você, jovem, mas com toda
mas com toda a amada igreja, nesse tema, buscando a Deus acima de todas as coisas. Mas o texto que vamos meditar hoje se encontra em Juízes, capítulo 4, versículo de 4 a 5, e também Juízes, capítulo 5, o versículo 7 e 12. Vamos ler primeiro 4, versículo de 4 a 5, que diz: E Débora, profetiza, mulher de Lapidote, era juíza de Israel naquele tempo. Morava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela para serem julgados. Agora, Juízes capítulo 5, versículo 7. E cessaram as aldeias de Israel, até que eu, Débora, me levantei-me como mãe em Israel. Versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, filhos de Abinoam. Nestes 2 capítulos, vai relatar a história conhecida por muitos, a história de Débora, que foi uma profetisa e juíza. Sendo ela profetisa e juíza, a mesma decidiu buscar a Deus acima de todas as coisas. Foi essa decisão que partiu de Débora, buscar a Deus acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas, qual era o contexto em que Débora estava vivendo? Qual é o contexto? A resposta para isso também está em Juízes, capítulo 17, versículo 6, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E também Juízes capítulo 21, versículo 25. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Como os textos relatam, naqueles dias não havia rei. E cada um fazia aquilo que achava certo. E mediante a essa situação, o povo de Israel tornava a fazer o que era mal perante o Senhor. Vamos para Juízes também agora. O Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, versículo 1. E os filhos de Israel tornavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que Eude faleceu. Um momento difícil. Não havia rei, cada um fazia o que achava certo, e o povo andava fazendo tudo que era contrário ao Senhor. Esse era o contexto em que Débora estava vivendo, estava se passando a história com Débora. E nesse contexto em que Débora estava vivendo, um contexto onde não havia rei, cada um fazia aquilo que achava certo, e o povo de Deus andava totalmente afastado da presença do Senhor. Mas Deus, como sempre, usou de misericórdia para com seu povo. Neste período, ele levantou algumas pessoas que foram dado o nome de juízes, que esses juízes se esforçaram mediante a ação do Senhor para liderar o povo e mantê-los a salvo da hostilidade do domínio de outros povos. Como já falamos,
Nesse período, repetindo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E o povo de Deus fazia o que era mal perante o Senhor. Povo difícil, esse povo de Deus, né? A situação já não era muito boa e o povo também contribuía para isso, o próprio povo de Deus. E o povo, agindo dessa forma, o Senhor entregou-os nas mãos de um rei, de Canaã, Jabim. E o mesmo tinha um comandante do seu exército chamado Sísera, que estava oprimindo o povo de Deus. Isso está registrado em Juízes, capítulo 4, o versículo 2 e 3. E o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército. Ele morava em Arosete-Ragom. E clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro. 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então o povo, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, afastado da presença de Deus, o próprio Deus entregou-os nas mãos do rei de Canaã. E esse rei, ele possuía um comandante do seu exército, Sísera, e o texto diz que há mais de 20 anos esse comandante vivia oprimindo o povo de Deus. E em meio a essa situação encontramos a personagem Débora. E nessa situação, Débora vai tomar uma decisão: buscar a Deus acima de todas as coisas. E é esse tema que eu gostaria de estar refletindo com você, juventude, e com você, amada igreja. Buscar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância. Porque o contexto que Débora estava vivendo era um contexto difícil. Mas a gente vai ver, vou pontuar algumas coisas rapidamente, e a gente vai ver que ela decidiu buscar a Deus acima de todas as coisas. E a partir dessa posição de Débora, chamo você hoje pela manhã para refletir nesse tema: buscar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância. E como lemos aí em Juízes 4, de 1 a 3, vai mostrar a situação, o contexto em que Débora estava vivendo, qual o contexto que ela estava inserido, e mediante esse contexto ela toma essa decisão. Nos versículos lidos de 4 a 5, relata que ela era uma profetisa que ao pé de uma palmeira governava o povo. E também vamos ver no versículo 5, ela era juíza, onde atendia aqueles que solicitavam a sua ajuda. É o que está relatado no versículo em Juízes capítulo 4, o versículo 4, Débora profetiza, e no versículo 5, ela morava debaixo das tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel, e na montanha de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para serem julgados. Então, ela atuava como profetisa e também como juíza, atendendo o povo e nas suas necessidades.
E de acordo com o que o texto relata, sendo profetisa e juíza, ela disse, eis-me aqui. Aí lembrando mais uma vez o nosso tema, buscar Deus acima de todas as coisas. Ela disse, eis-me aqui. E a partir dessa decisão de Débora, a partir dessa busca de Débora, de buscar Deus acima de todas as coisas, acima das circunstâncias, porque lembremos, o contexto que ela vivia, o povo, não havia rei, e cada um fazia o que achava certo. E o próprio povo de Deus estava afastado do próprio Deus. Mas a partir do momento em que Débora se colocou a buscar a Deus, o Senhor, de acordo com a história que todos conhecemos, o Senhor a usou como instrumento na sua mão para derrotar Sísera. É o que está registrado também em Juízes, capítulo 4, versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. O texto mostra isso. A partir do momento que Débora buscou a Deus, e buscando a Deus, ela disse, eis-me aqui. E a partir dessa decisão de Débora, Deus a usou como instrumento para derrotar Sísera e todo o exército que estava oprimindo o povo de Deus. E caminhando na história de Débora, a partir do momento que ela decidiu buscar a Deus, ela disse, eis-me aqui, e Deus a usou como instrumento para derrotar os inimigos do povo de Deus, derrotar Sísera, para que o nome do Senhor viesse ser exaltado naquele momento, e Débora tivesse a vitória dada por Deus, Deus a usou como instrumento ali, para mostrar a todos que estavam ali que existe um Deus verdadeiro. E a partir dessa vitória, nós vamos ver que no capítulo 5 de Juízes, Débora faz um cântico. O capítulo 5 de Juízes é o cântico de Débora, e eu vou estar apenas pontuando 2 versículos que é frases desse cântico de Débora. No versículo 7, ela diz, até que eu, Débora, me levantei-me como mãe de Israel. Ela se colocou a buscar a Deus, e a partir dessa busca, ela disse, me levantei-me como mãe de Israel para cuidar do meu povo. E ainda no mesmo capítulo, agora no versículo 12, ela diz que ainda é o cântico dela. No versículo 12 ela diz, desperta, desperta, Débora, desperta, entoa um cântico, levanta-te. Essas palavras de Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Essas palavras me fazem lembrar o texto de Efésios, capítulo 5, 14. Efésios, capítulo 5, 14, que diz, a parte B de Efésios 5, 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Nesse capítulo 5, no Cântico de Débora, e agora no versículo 12, que ela diz, desperta, desperta, entoa o cântico, bastante parecido com Efésios, capítulo 5, 14.
Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E Cristo brilhará sobre ti. E a partir do momento que Débora se levantou, buscou a Deus, e Deus, usando Débora, houve a derrota de Sísera, Deus foi resplandecido através de Débora. Mas tudo isso porque Débora buscou, e na sua busca ela disse: desperta, entoou um cântico, e Deus resplandeceu através da vida de Débora. E trazendo isso para os nossos dias, juventude e igreja, assim como Débora, precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância e em meio ao nosso contexto. Aí eu pergunto a você, igreja, e a você, juventude, qual é o nosso contexto? Não, é uma pergunta bem simples e uma resposta imediata. Qual é o nosso contexto hoje? Qual é o seu contexto, igreja? Qual é o seu contexto, juventude? Pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, o isolamento social. Devemos, agora pense bem, não estou, na minha fala aqui, não estou querendo dizer que a gente não deve tomar as precauções, não devemos tomar os cuidados. Sim, devemos tomar as precauções, devemos ter todo o cuidado. A nossa igreja, desde domingo passado, está voltando às suas atividades com cuidado, com precaução. Mas isso não pode nos impedir de cuidar das pessoas. Isso não é impedimento. Devemos ter as precauções? Devemos. Mas isso não pode nos impedir de cuidar daqueles que estão precisando. Porque Débora, no seu contexto, ela poderia simplesmente dizer: não, eu não tenho condições, eu sou uma mulher, eu não tenho como fazer nada. Mas ela tomou uma decisão, buscou a Deus, e a partir dessa busca, Deus a usou para trazer vitória. E seguindo esses passos de Débora, nós também, assim como Débora, podemos buscar a Deus e fazer decisões e cuidar das pessoas através de ações e também através da mensagem de Jesus Cristo, porque todos nós sabemos, eu e você, que a mensagem de Jesus Cristo é boas novas. A mensagem de Jesus Cristo é boa notícia. E nesse contexto que estamos vivendo, pandemia, isolamento social, fazermos ações sociais e também levarmos a mensagem de Jesus Cristo são boas notícias para aqueles que estão necessitando. Então vamos procurar pensar sobre isso. E ainda caminhando sobre como colocar em prática, como refletir nessa busca de Débora, nessa disposição de Débora, de eis-me aqui, em cuidar, mas de ser mãe do seu povo, de estar ali, de se levantar, de se despertar, de entoar um cântico, e a partir dessa atitude, Deus a usou. E seguindo essa reflexão,
na situação, pensemos também, Débora poderia, na situação em que o povo se encontrava, Débora poderia, como eu já falei antes, ela poderia dizer, não, eu não posso fazer nada, eu sou uma mulher, eu não tenho condições de tomar nenhuma atitude, fazer nenhuma ação para mudar essa situação. Ou ela poderia também dizer, tudo aquilo que vocês estão passando, vocês merecem, pois o próprio povo estava afastado. Então ela poderia dizer também, vocês estão sofrendo na mão desse comandante Sísera porque vocês se afastaram de Deus. Então vocês estão tendo aquilo que merecem. Mas a gente vê no transcorrer do relato da história de Débora, ela toma uma atitude totalmente diferente. Ela se coloca a buscar a Deus. Levanta-te, Débora. Entoa um cântico. E ao se levantar, ela se colocou como mãe do seu povo para cuidar do seu povo. E buscando a Deus, o Senhor a usou como profeta e juíza. Mas o que nós lemos antes em Juízes capítulo 4, versículo de 4 a 5, ela era profetisa, ela ali atendia o povo e ela era uma juíza, ela julgava também, o povo vinha a ela para ajudar naquilo que e ela ajudava o povo naquilo que o povo estava precisando. Então, ela buscou a Deus, ela se levantou, ela entoou um cântico e Deus a usou como instrumento nas suas mãos. E mais uma vez, convido você, hoje, essa manhã, você jovem, você igreja. E agora eu vou abrir um espaço para você, juventude, já que estamos no terceiro domingo, que é o dia da Juventude Batista. A você, juventude, a ter a mesma atitude de Débora, buscar a Deus acima de qualquer coisa. Porque foi isso que Débora fez, buscou a Deus. E lembrando qual era o mau contexto que Débora vivia? Não havia rei. E Deus, e cada um fazia aquilo que achava correto. E já que estou enfatizando a gente a refletir, não estou enfatizando a gente refletir nas atitudes de Débora e a partir do momento que a gente refletir, a gente também, assim como Débora fez, a gente também buscar a Deus. E nessa busca ao Senhor, o nosso contexto, e nessa busca, qual é o nosso contexto? Que eu já falei, que nós vivemos num todo, pandemia, isolamento social. Convido a refletir e agir como Débora, a servir as pessoas que estão aflitas e sem esperanças. Refletir sobre isso e refletindo, a gente começar a agir como Débora agiu. E assim como Débora, vamos ser profeta. Agora pense bem, quando a gente fala vamos ser profeta, não para fazer nenhuma profecia, porque venhamos e convenhamos, a gente já está cansado de tanta profetada, a gente já está cansado de ver tantas pessoas fazendo previsões do futuro. Mas quando eu convido a refletir sobre
a vida de Débora e agir como profeta sim, mas para falar de Deus, para falar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E também refletindo e convidando você a buscar a Deus, assim como Débora buscou, vamos nos colocar como juiz. Mas pensemos também, vamos nos colocar como juiz não para mandar ninguém para o inferno, porque muitas vezes a gente, como alguns cristãos, querem ter toda a autoridade de pregar a mensagem e ainda de enviar a pessoa para o inferno. Vamos agir como Débora, como juíza, mas não para mandar ninguém para o inferno, mas para ouvir as pessoas e ajudar. Porque o texto que a gente leu de Débora, ela atendia as pessoas, e as pessoas que estavam com necessidade iam a ela e ela julgava o povo, ela era juíza. Então, vamos agir como juiz, mas sim para ouvir as pessoas que estão precisando de ajuda. E vamos nos colocar também como mãe ou como pai, porque o texto diz que ela se levantou como mãe do seu povo. E no nosso contexto também de pandemia, de isolamento social, vamos nos colocar como mãe, como pai, não para impor direitos sobre as pessoas, porque muitas vezes a gente, como cristãos, a gente quer impor direitos, esfregar o dedo na cara das pessoas. Mas quando eu digo refletirmos sobre Débora e agirmos como mãe e agirmos como pai, é para adotar aquelas pessoas que estão sem esperança, porque o texto diz que ela se levantou e ela se colocou como mãe do seu povo, mãe para cuidar do seu povo. Então, vamos nos colocar como profeta, mas não para fazer nenhuma profecia, mas sim para falar a palavra de Deus. Vamos nos colocar como juiz, não para mandar ninguém para o inferno, mas sim para ouvir as pessoas que estão precisando de ajuda. E vamos nos colocar como mãe e pai, não para impor direitos às pessoas, mas sim adotar aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão jogados, sem nenhuma perspectiva. Vamos adotar essas pessoas. E já que eu fiz esse convite, fiz esse convite pontuando essas 3 ações que Débora agiu, ela era profetisa, ela era juíza e ela se colocou como mãe do seu povo. E já que eu fiz esse convite, mas você pode estar me perguntando, mas por que, pastor? Por que esse convite? Porque nos dias de hoje, nesse contexto de pandemia, de isolamento social, como cristão, como igreja, como jovem, eu me colocar como profeta para levar a mensagem de Deus às pessoas, me colocar como juiz para ouvir as outras pessoas, mas me colocar como pai e mãe para adotar aquelas pessoas que estão sem esperança e sem nenhuma perspectiva. Por que esse convite? Pensemos, assim como a juíza Débora, nós que somos cristãos, você igreja, você juventude, temos e adoramos o mesmo Deus que Débora adorava, o
o mesmo Deus que Débora servia. E se nós adoramos e conhecemos esse mesmo Deus e sabemos que esse Deus, ele amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus para trazer salvação, é por isso que eu faço esse convite. Mas o Deus que Débora servia é o mesmo Deus que eu e você servimos. E esse Deus, ele amou tanto o mundo que enviou seu Filho Jesus Cristo. E assim como Débora, nós também conhecemos a mensagem de salvação, que é Jesus Cristo. E a mensagem de salvação, o próprio Jesus Cristo falou muitas mensagens. E uma delas está em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 18 e 19. Lucas capítulo 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos, restauração de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Por que agir como Débora agiu? Porque o mesmo Deus que Débora servia, nós também servíamos. A mensagem de salvação que Débora conhecia, nós também conhecemos, que é Jesus Cristo. E uma das mensagens de Jesus Cristo, ele veio trazer esperança, ele veio trazer restauração. O versículo 19 de Lucas 4, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E o versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar liberdade aos presos e restauração. Nós conhecemos o Deus, nós conhecemos a mensagem de salvação. Então, no contexto que nós vivemos, pandemia e isolamento social, vamos nos levantar e vamos agir como Débora agiu. Proclamar, ser profeta, falar a mensagem de Deus àqueles que ainda não conhecem. Ser juiz, ouvir as pessoas. E ser pai e mãe, adotar aqueles que estão sem esperança e sem perspectiva. Porque a partir dessa nossa disposição, nós estamos buscando a Deus acima de qualquer circunstância. Estamos buscando a Deus acima de todas as coisas. E Ele, através dessa nossa busca, da nossa atitude, Ele vai nos usar, assim como Ele usou Débora e trouxe liberdade ao seu povo. Ele também nos usará para que através de nós o seu nome seja resplandecido a todos aqueles que ainda não conhecem a mensagem de salvação. E mediante a tudo isso que falamos hoje, amada igreja e amada juventude, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha nos usar nesse momento, Deus venha nos usar como igreja, Deus venha nos usar como juventude, Deus venha nos usar para fazermos ações sociais e também nos usar para levar a mensagem de Jesus Cristo àqueles que necessitam. Vou estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez aqui meditando na Tua Palavra. E através desse meditar, Senhor, que tudo que falamos e refletimos, que venhamos a colocar em prática
no nosso dia a dia, no nosso contexto. Porque sabemos, Senhor, e conhecemos quantas pessoas estão necessitadas e aflitas. E como igreja, como cristão, queremos nos colocar para te buscar, porque a tua palavra mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos dá essa disposição, nos dá esse desejo de buscar a ti, Senhor. Porque a partir do momento que nós buscamos a ti, tu se apresenta, nos capacita e nos fortalece. Só contamos contigo, Senhor, porque pelas nossas próprias forças não temos condições de fazer nada. Então, te buscamos para que tu nos capacite. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a palavra do Senhor ela seja aplicada diariamente em nossas vidas, que possamos sair daqui ainda mais atentos àquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos dizer, e louvado seja Deus por esta mensagem. Irmãos, já estamos finalizando o nosso culto, mas antes disso nós teremos uma mensagem musical também com Alessandra Caroline, que é com uma canção que é de coração de Gerson Borges, e é uma canção muito bonita, que fala: é de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Então, irmãos, tem momentos que as nossas palavras nem demonstram o quanto somos gratos por aquilo que o Senhor Deus tem feito por nós, mas que possamos colocar sempre isso em evidência, Deus, de que tudo aquilo que temos feito é de coração e que Ele saiba, sim, que é a nossa gratidão. Então, nossa forma de andar, nosso eu, mesmo sendo pecador, que de alguma forma que estejamos sendo gratos a Deus com aquilo que Ele é em nossas vidas. Então vamos adorar o Senhor. Após isso, faremos uma oração final com o pastor Abimael e estaremos despedidos. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que o Senhor Deus possa estar diariamente em nossas vidas e que possamos estar atentos a cada dia à sua voz. Amém? Vamos louvar e após a oração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes
É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amados, que maravilha podermos ouvir a mensagem de Deus e que possamos colocar em prática aquilo que Deus colocou em nosso coração através do pastor Daniel. Que Deus continue abençoando o pastor Daniel, dando sabedoria a ele na condução no Ministério da Juventude da nossa igreja. Nos alegramos por isso e queremos aproveitar e parabenizar todos os jovens. Deus abençoe cada um de vocês, se mantenham firmes no caminho do Senhor Jesus, se mantenham unidos uns com os outros e firmes na palavra do Senhor Jesus, porque assim a palavra de Deus nos ensina como é que o jovem vai se manter puro no seu caminho, observando, andando segundo a sua palavra. É segundo a sua palavra, num mundo tão corrompido, que o jovem se mantém firme nos caminhos do Senhor Jesus, nos ensinamentos da sua palavra. Parabéns a você, jovem. Deus abençoe você, conte conosco, conte com o pastor Daniel, que está à frente da juventude. Queremos aproveitar também e agradecer, parabenizar todos os jovens, mas agradecer também, tanto ao pastor Daniel, mas os professores da Escola Bíblica Dominical, que têm também se dedicado no ensino da palavra à juventude da nossa igreja, ao irmão Daniel Albuquerque, bem como a nossa amada irmã Helena. Que Deus continue abençoando os professores, os usem, os capacitem, dê sabedoria, lhes dê com saúde também a esses servos do Senhor que fazem isso com tanta alegria e dedicação, o ensino da palavra de Deus à juventude desta igreja. Se você também deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, venha todos os domingos às 9 horas. Atualmente algumas salas estão funcionando online, mas os jovens e os adultos já estão funcionando presencialmente. Você pode participar também todo domingo às 9 horas da manhã, está aprendendo da Escola Bíblica Dominical. Os jovens também, sob a liderança e a coordenação do pastor Daniel, têm se reunido quinzenalmente, a cada sábado quinzenal, o PG, né, que é o pequeno grupo em que tem estudos ali, onde eles conversam, partilham à luz da palavra do Senhor, temas, variados temas importantes para a juventude. Você também pode participar desse encontro que acontece quinzenalmente. Deus abençoe a juventude, toda a juventude batista brasileira, todos os jovens da primeira igreja batista Parque Capibaribe, e você jovem também que está nos ouvindo nesta manhã. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós estaremos orando nesse momento e agradecendo a Deus por você ter participado conosco, junto, louvando e ouvindo a voz do Senhor, aquilo que Deus falou no seu coração. Se você também deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não perca essa oportunidade.
Abre o seu coração, entregue a sua vida, rendas ao Senhor Jesus, deixa Ele fazer morada em sua vida e direcionar a sua caminhada. Você pode também ligar para um dos números, desses 2 números aqui, estaremos orando por você e com você. Oremos nesse instante. Pai querido, Pai bondoso, louvamos o Teu nome, porque Tu és bom, és maravilhoso. Ó Pai, nós Te agradecemos pela vida de cada jovem da nossa igreja, cada jovem também que está participando conosco neste culto, nesta manhã. Que o Senhor os abençoe, que eles firmem os seus pés na caminhada com Cristo Jesus e não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas firmem-se na Tua palavra, que é viva e eficaz e é alimento para as suas almas, para os seus corações. Nesse mundo tão de tantas tentações, mas entendendo que a vida em Cristo é melhor que existe para as suas vidas. Nós Te rogamos que o Senhor os abençoe, os dirija, abençoe o pastor Daniel, concede-lhe saúde, graças do céu, as Tuas bênçãos, sobre a vida também dos professores da Escola Bíblica Dominical, Daniel Buquerque, Helena, conceda-lhe saúde, sabedoria e discernimento do Teu Espírito. Abençoa cada família que esteve participando conosco nesta manhã. E a Deus seja a glória. Ó Deus, visita cada família, supre as necessidades, transforma as vidas e corações para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, à noite estaremos no nosso culto transmitido pelo canal YouTube às 19 horas. Será um prazer, uma alegria ter você novamente conosco. Um abraço no coração. Deus abençoe a sua família e a cada um de vocês. Amém. Vida, amor que gera vida.